Suba, Gui. Bom dia. Bom dia, Bom pessoal. dia! Que fase, né, pai? Vou até Só colocar um QR Code aqui para ficar mais tranquilo. Ah, não, tá. Sem o QR Code a gente não fica gourmet. Tudo Exato. bem, inflação voltou a subir. Estou recebendo aqui todos os índices, né? IBCBR tá para sair. Pessoal, na sexta-feira, né? É o tal negócio. A gente tem que se proteger, alocando em alguns ativos que talvez se protejam da inflação agora, nesse curto prazo. Porém, foi papo meu e do Gui aqui, não me lembro bem se semana passada ou retrasada, em um Morning Call fechamento, que apostar em inflação via título, né? Ou seja, no pós, talvez não seja aquela coisa muito maravilhosa, porque a inflação hoje está num pico, continua a subir, mas tende a achar um platô logo menos, pessoal. Pelo menos esse, não digo que é um consenso de mercado, mas é o que eu e o Gui, não sei se eu falo por ti, Gui, mas falo por mim, não espero a inflação após maio ali continuando ou nessa tendência de alta. Deve arrefecer e aí, de repente, você não consegue aproveitar quando ela arrefecer, quando a Selic arrefecer, aqueles 10, 15, 20% até que uma ação específica ou que a renda variável vai conseguir te dar de retorno. Então, inflação, quem apostou lá em, vamos colocar maio do ano passado, junho do ano passado, realmente está surfando uma boa onda e deve ter essa troca de alocação, né, de pós fixado IPCA+, para, de repente, manutenção de um pré no mundo de renda fixa, e também para a renda variável já começa a ter a alocação, né? Essa acumulação deve vir logo, logo. Então tomem cuidado, a inflação agora, no presente, está catastrófica, mas não deve ser aquele investimento muito dourado para 2, 3 anos. 2026 é o título mais famoso, aí, mais líquido do IPCA, não vejo com uma boa oportunidade agora. Exatamente! Eu não sei se cortou aqui meu áudio, mas exatamente, Brunão. Não tem como a gente. Tava vendo aqui um crime que estava acontecendo O aqui. crime. Isso, na visão periférica eu pude enxergá-lo aqui. Mas no final das contas, sei lá, eu acho que é uma obviedade, né? No curto espaço de tempo, que nem, pô, anunciou um novo estímulo aí de R$ 400. Cara, inflação. É uma das situações que a gente está já capturando. Mas esse aumento de taxa de juros vai ter essa derrocada aí da inflação, não tem como, a gente vai ter uma queda na inflação. Mesma coisa o dólar, né, que já estava caro, agora com a Selic nesse patamar de preço, fica mais difícil ainda do dólar querer ficar explodindo para cima. A gente só precisa acertar o time, pessoal. Não dá para ser ansioso e errar o time, porque é daí que começa as penalidades do mercado financeiro de fato. É isso, Gui. É isso. Logo, acho que no próximo Morning Call eu vou trazer um estudo do nosso IPCA em base mensal, né? Para tentar identificar quais foram os picos mensais de inflação, né? Se não me engano, de cabeça, que acho que foi 1,43, isso em 2002, tá? Chegamos próximo aí 1,37, mas são picos, tá bom, pessoal? E depois a gente tem um arrefecimento. Qual que é a dor atual? É que a gente tem, além das commodities em alta, dólar em alta também. Então isso frustra bastante o quê? A nossa política, né? Porque a gente vê as empresas lucrando pra caramba, porque são exportadoras, mas aqui no doméstico arde muito, né? Porque a conta fica cada vez mais cara. Tem um nome isso, né? Combustível, energia elétrica e outras cestas básicas são bastante dolarizadas. Então a gente tende a ter ali uma inflação que perdure, tá? Até em níveis altos, mas não vejo ela avançando muito mais. E maio é um mês estatisticamente de topo de inflação. Então a gente está próximo aí de ver, quem sabe, pelo menos é a minha aposta, esse platô na inflação e até um viés mais baixista, se a gente conseguir linkar essa produção do mundo com a demanda. Está chegando perto, pessoal. Se não fosse alguns conflitos que estão acontecendo hoje em dia, mais algumas São Pedro tendo algumas barreiras aí, chovendo bastante em regiões que são produtoras mineradoras, né? Uzi Minas voltou hoje a produção a minerar, tá? Então isso deve estar já se equilibrando, produção e demanda. Inflação no globo deve arrefecer e a gente deve logo, logo também sentir isso por aqui. Por isso que títulos muito longos no pós podem engessar a sua grana, porque a liquidez é diária, mas você tem que ficar ali alocado, né, como se fosse um swing trade, vamos assim dizer. Você pode perder a oportunidade aí de mercado de renda variável, que já sofreu bastante, principalmente no mundo de small caps, por exemplo. Exato. Ai, pai.
Vamos aí, Gui. Gestão ativa. Tô cansado, pessoal. Não sei o que aconteceu comigo. Segundou, eu cheguei gigante, mas a estratégia de abertura nossa aqui deu zero, não deu oportunidade. Eu acho que eu fiquei deprimido. Simbora. Vamos lá. Pessoal, eu vou começar só comentando que amanhã, dia 18, é uma das empresas mais interessantes de se fazer a alocação para o ano de 2021, 2022, na minha opinião, tanto ela como a Suzano, talvez a Irani, que é o setor de celulose, vai muito bem, obrigado. Suzano, amanhã, pessoal, dia 18, comprou a ação da Suzano, por exemplo, se você já tem posicionado, dormiu comprado de terça, dia 18, para quarta, dia 19. Quarta-feira você já pode fazer o que bem entender com as ações, porque você adquiriu o direito de, no final desse mês aqui, dia 27, receber 74 centavos para cada SUSB 3. Isso representa, de acordo com o fechamento da semana passada, cerca de 1 a 1,5% de dividend yield. Então, só a agenda de dividendos, vamos começar com ela. Papo bom aqui. Pessoal, amanhã, então, data corte, data base para Suzano. Vocês que gostam do ativo vão ter aí um bônus de uma renda passiva para o final do mês já. Passado da SUSB, pessoal, falo de Suzano porque gosto bastante de celulose para esse ano. Dólar alto, commodity em franca ascendência no mundo inteiro como consumo e está sempre no ESG ali, né? A celulose tem esse selinho de ESG, tá? Pero não multi, mas tem sim, né? Tanto o eucalipto como o pino, o Brasil é formidável a sua produção, então vejo como interessante. Tem o dólar a seu favor. Outra companhia que eu queria falar aqui, Gui, rapidamente, é a Aura. Vocês querem... Eu tenho posição em Aura, então estou falando como um clubista aqui, tá? Aura 33, que é uma BDR negociada, temos aqui na Bolsa para fazer investimentos, né? A Aura divulgou um resultado muito forte do quarto trimestre em relação, principalmente, ao terceiro TRI. Tá? Então, eu peguei uma cobertura aqui da XP Expert, mas tem alguns dados de fundamentos, pessoal. A Aura teve um aumento de 12% na mineração de ouro ano contra ano, mesmo vocês que acompanham a Aura, né, mesmo cancelando uma de suas minas, que foi a Gold Road, lá nos Estados Unidos. Então, mesmo cancelando uma de suas minas, aumentou a produção. Isso fez com que o mercado enxergasse com bons olhos. Tá? Eu que trago para vocês aqui, em azul, é a Aura, em amarelo é o ouro. Tá? E a gente vê nesse momento, tá, uma descorrelação aqui entre o ouro subindo, tá, o amarelo aqui, e a Aura caindo. Começou agora a querer fazer um fundo duplo, começou agora a subir, enquanto que o ouro já sobe, pessoal, desde outubro. Tá? Já se valoriza desde outubro aqui e agora está lateralizando aqui, uma valorização que abre, vamos dizer assim, uma boca de jacaré aqui entre Aura e ouro. Ouro também pode ser uma boa alocação para esse ano aqui. E Gui, eu tenho Exetec, Nubank e contratos futuros. Eu ia falar da Pardini, mas a gente pode passar para o próximo morning, senão eu vou me alongar muito. Quer comentar algo sobre Aura e algo sobre Suzano, antes de eu passar aí para Exetec e Nubank? Acho que Suzano é um ensinamento, né? Nós trazemos aí sempre para a parte, quando trazia o educacional, uma montagem de uma carteira, né? As pessoas começavam a aprender as correlações das ações. Suzano torna-se uma proteção. Então, pô, é dolarizado, tá pagando dividendo, celulose tá forte, é um tipo de empresa que você tem que comprar. E aí a estratégia, né, pessoal, quando você começa a desenhar os seus objetivos, ela não é para você ficar olhando toda hora a evolução do papel, se subiu 3%, se caiu 5%, é o famoso tanto faz, ela é estrategicamente uma proteção da sua carteira. A Suzano é uma situação muito boa e assim, também como a Aura, faz uma movimentação com o ouro. Se a gente for pegar em décadas, né, fechamento de décadas, as duas últimas décadas, o que mais sobe sempre é Bitcoin e ouro, Bitcoin, ouro, Bitcoin, ouro. Então, se você acaba não se protegendo de alguma forma, você fica aí com uma desvantagem razoável. É isso, Gui. Só mostrando o gráfico da Aura, pessoal, ela tá aqui, quem gosta de análise técnica, em um baita de um suporte, basicamente o IPO aí das BDRs no Brasil. Estão lutando aqui contra uma tendência de queda, é bem verdade, mas tratando aí de médio e longo prazo, a Aura aqui não é especulação, né? Se você quiser ter aquele investimento alternativo, como foi o meu caso, né, de 1 a 3% ali, como é criptomoeda, por exemplo, ter ouro, e eu prefiro mineradoras, né, do que ETF de ouro, aí vai de cada um do que fundo, né, que investe em ouro. Então a Aura aí acaba sendo bem mais volátil, mas também a oportunidade ali de uma super rentabilidade segura, né?
Outro comentário, falei que não ia falar, mas eu vou acabar comentando rapidinho, porque é algo Manda pontual. bala, pessoal, tamo É, junto. isso aqui é para quem fica aí nerds na bolsa, né, assim como eu. Outra empresa, de novo, que eu tenho posição previdenciária, que é a Pardini, tá? Que lucra, pessoal, infelizmente, com o aumento ou o crescimento pela demanda por testes. Tá? Então, a ineficiência do governo, por exemplo, em fornecer testes, esse cara aqui, essa empresa aqui, lucra em cima. Tá? Então, com o aumento de pessoas procurando, fazendo os testes, e dentro do setor de saúde é muito importante que, às vezes, se você não tendo mais do que uma empresa, você não necessariamente concentra, tá? Na minha opinião. Por quê? Existem empresas do setor de saúde que ganham dinheiro com pessoas, com fluxo de pessoas vindo para clínicas, laboratórios e hospitais, como é a Pardini, tá certo? E existem empresas que têm um medo danado disso, de pessoas indo para hospitais, que é o caso do Sul América, que é o caso da Seguridade do Bradesco, por exemplo, e as seguradoras que têm portfólio de saúde inserido. Então você tem ali um long and short dentro do setor, ou um hedge dentro do setor, tá? E a Pardini se valoriza muito, né? Infelizmente, com o aumento de casos, com o aumento de procura por testes, né? Isso eu trago para vocês em fluxo financeiro, pessoal. Sexta-feira, tá? Foi um dos maiores, ou a maior liquidez que a companhia teve, subiu quase 10%, tá? No seu valor e com volume, né? 6 mil negócios, 23,6 milhões, tá? 1 milhão de negócios negociados para uma small cap, que tem em média ali 2 mil negócios por dia. Pessoal, é mais do que o dobro, tá? E traz para nós essa especulação de curto prazo. Então, quanto pior for a situação sanitária, vamos assim dizer, ou a procura por exames, ela que é uma empresa de medicina diagnóstica, assim como a Fleury, por exemplo, tá? Mas ela ganha dinheiro nesse momento, com certeza a Sul América deve estar ali torcendo para a sinistralidade não aumentar, para as hospitalizações não aumentarem muito. Então, enquanto uma ganha, outra perde. Acho que é um insight importante para a gente começar a semana nessa realidade que nós temos hoje, né? De aumento de casos aí. O Gui já trouxe o Vitão outra hora aqui para falar um pouquinho. Então, dá para se ganhar. Eu sei que parece um negócio gelado, né? Dá para se ganhar dinheiro mesmo com essa situação que a gente vive hoje. Gui, passando aqui da Pardini, já vou para as ações combinadas aí. Bora, e outra, né? Nós temos algumas regiões do país que já esgotou o teste, inclusive interior de São Paulo, já existe as cidades aí ao nosso redor que nego sai de, sei lá, Votorantim, vai para Itu, sai de Campo Limpo, Várzea, vem para Jundiaí, porque os testes já estão se limitando, né? Então, com a Omicron, o pessoal ficou bem, sei lá, assustado com essa movimentação, ninguém sabe mais o que é Covid, o que é 3, o que é Omicron, o que é gripe, o que é dor de cabeça, o que é trade, né? Dor de cabeça do trade, tudo aí por aí vai. Então a galera começa a correr muito atrás desse tipo de movimento dos testes e estão se esgotando em boas partes aí do território brasileiro. Força Hermes Pardini. É isso aí. Bom, agora vamos falar na minha opinião, da melhor empresa do setor de construção civil. Apanha como todas, está apanhando como todas, devido aos indicadores macroeconômicos reais que nós temos hoje, né? Inflação e Selic, pessoal, batem de frente, isso vocês já estão acostumados. Tá? Agora eu vou trazer na ótica de valor. Na minha opinião, Exetec e Cyrela são as top do setor. Depois a gente vai para algumas que estão crescendo. Você pode falar de Trisul, você pode falar de JHSF, por exemplo, MRV, depois da mudança aí da carteira do Minha Casa Minha Vida. Mas Exetec é um grande banquinho imobiliário, vai bem nos fundamentos mesmo durante crises, e o Gui está mostrando, né? Foi um resultado acima do esperado, e a gente deve esperar que outras também publiquem, pessoal, bons resultados, pelo menos até o primeiro tri de 2022. Acho que a grande depressão do setor vai começar no segundo tri de 2022 para frente, tá? Onde o CDI, que sempre tem uma lentidão para ser aplicado, né, de fato na economia real, toda a subida da Selic vai começar a impactar esses financiamentos e principalmente quem já financiou, a depender do indexador, a partir do segundo tri. Por isso que eu e o Gui falamos aqui tanto de bancos são bem interessantes para esse primeiro trimestre, tá certo? Mas talvez para o segundo e o terceiro tem que tomar cuidado com inadimplência, porque aí pode subir o PDD e aquela coisa toda, tá? Então, resultados bons, mesmo com ações caindo, dentro do setor de construção civil vai ser meio que normal, creio eu, tá? Pelo menos essa é o que eu imagino. Na ótica de gráfico, pessoal, a Exetec, eu vou traçar para vocês aqui a mínima, tá, da greve dos caminhoneiros, que foi a mínima do papel nos últimos anos, tá? Subida estratosférica aqui.
crise do Covid, e ela completa aqui, ou está completando nessa região atual, eu tinha ponto de suporte em 17,35, acho que bateu quase que perfeitamente, 18,41 é um suporte intraday aqui, e depois toda a região aqui dos 14, 15, 16, pessoal, na minha opinião, dentro desse quadrante dos 18,41 aos 13,59 ou aos 14,83 aqui, região de acumulação para o longo prazo, para uma próxima situação onde nós tenhamos o BC brasileiro, por exemplo, se preocupando com empregos, se preocupando com o crescimento econômico e não com inflação. Quando a gente tiver um platô na Selic, que a gente já trouxe aqui, ou até queda na inflação, assim a gente torce. Tá bom, pessoal? Alta da inflação aqui só vai beneficiar de novo as exportadoras, ou melhor, não vai bater tanto nas exportadoras e utilidade pública, que é o trade que nós estamos vendo hoje na Bolsa. Tá? Quem está subindo no gráfico aí é uma Energias do Brasil, uma elétrica, é uma Taesa, é uma Transmissão Paulista, tá? E é, por exemplo, as blue chips que exportam. Pode colocar aí Petrobras como protagonista e a própria Vale, tá? No caso da EZTEC, pessoal, o meu viés é sim de alta no curtíssimo prazo, mas é uma ótica de trade aqui, tá? Porque o máximo que ela pode vir, na minha opinião, é o 22,59. Vai ter muito problema aqui no 22,59, enquanto que para o longo prazo, toda a região abaixo aqui dos 18,41 é a acumulação. Vai comprando aquela quileirinha ali, tá? Ela respinga dividendos uma hora ou outra, não tanto como a Cirela, mas dentro do setor de construção civil, quer investir, que é cíclico, quer investir, não se importe muito como está barato ou está caro. Olhe mais para os indicadores macro e tente pegar o começo do ciclo, que no caso da construção civil foi ali no final de 2017, começo de 2018. Agora a gente já está meio que no finalzinho dele, devido aí a todo o custo de financiamento e corrosão do poder de compra do pessoal. Nossa, né? E foi triste, né? Porque a gente viu a 2% a menor taxa básica de juros, podendo aí ter alavancado muito bizarramente o setor, mas a gente não conseguiu manter essa taxa, né? A taxa estava errada. Então, por isso que nós tivemos também essa movimentação de alta e depois essa forte queda com a sequência de aumento de taxa de juros. Quem o Bruno falou, é uma companhia líder, digamos assim, no setor, mas a Cirela paga muito mais dividendos, por isso também que tem bastante gente envolvida em Cirela, apanhando 20%, 30%, mas não reclama, porque os dividendos são surreais, chegou a ser mais de R$3 por ação determinado momento o ano passado. EZTEC traz hoje aí dentro do nosso vídeo uma operação belisco exatamente porque começa a abrir a porteira de números, né? Então a gente precisa de números, a gente precisa de dados para começar a entender quem que realmente está meio que barato em questão de fundamento e quem está caro. E aí quando a gente vê uma EZTEC desse patamar de preço, mas trazendo resultados muito maiores do que o esperado, é natural que o mercado fique de olho e você também comece a ganhar um pouco mais de dinheiro com essa informação. É isso, Gui. Eu falei no começo, eu acho, né? Small caps e construtoras, boa parte delas não tem nenhuma large cap, creio eu. Uma blue chip, por exemplo, não tem no setor de construção. Então, todo esse setor, Icon, small e o próprio Imob, né? Imobiliário, consumo e varejo, small caps de maneira geral, é o período de acumulação, pessoal. É o período que você vai, de repente, investir em 5 ou em 10 small caps, 7 vão dar errado, vamos supor, vai ter um custo-oportunidade à la Oi, assim, vão ficar laterais por 2022, 2023, de repente, 2024, só que 1, 2 ou 3 que sejam, vão subir aqueles 500%, 600%, tá? Porque é explosivo. O mercado é sempre difícil, o stock picking ali, é muito mais artístico, subjetivo do que objetivo, acertar qual que vai ser a próxima pancada, mas aonde que está o grande retorno contra um risco pequeno, porque já caíram 60%, 70%, tá? A maioria das ações que eu estou falando aqui é justamente nesses setores, não é nas blue chips, não é nas exportadoras, tá? A gente falou de Suzano, por exemplo, para defender carteira, dentro de uma ótica de um ano que tende a ser caranguejo, tá? Mas se você quer aquela oportunidade de mudar de patamar, não está hoje nas ações de valor. Está hoje em quem caiu 80, em quem caiu 90, em quem acreditou, por exemplo, ano passado em Embraer. Quem investiu em Embraer ano passado, ó, bolsa caindo, e a Embraer literalmente voando. Daqui a pouco tem tapete do Aladim voador, todo mundo especulando um monte de coisa, tá? Mas subiu, pessoal. Então são detalhes, mas a gente tem que estar dentro do setor, pelo menos, ou dentro do índice de referência para tentar ter maior probabilidade de acertar, certo? Essa aqui foi a EZTEC, pessoal, e eu vou passar no mural da Conecta lá, então não se preocupe.